Olá! Você já leu ou ouviu alguma coisa que balançou sua certeza sobre se era mentira ou verdade? Milhares de vezes, né? É que nos últimos anos nós somos soterrados por versões variadas e manipuladas dos fatos. E chega uma hora em que é muito difícil termos certeza até sobre a nossa própria vida. Essa não é uma sensação fácil e passamos a conviver também com um profundo mal-estar, que pode se tornar trágico nas mentes mais jovens. É difícil entender se isso veio das redes sociais e a nossa intensidade nelas, mas seguramente elas estão sendo usadas criminosamente, mesmo que as pessoas nem percebam. De acordo com pesquisa realizada pela Universidade de Brasília e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, 1 a cada 6 pessoas compartilha a informação falsa, mesmo sabendo que não é verdade. Se não tem antídoto para a má-fé, consciente ou não, é possível aprender a ler de um outro jeito. Estamos falando em educação midiática. E quem vai nos guiar nesse ponto de vista é a Januária Alves. Ela é jornalista, mestre em comunicação social e especialista em infoeducação, educomunicação e em produção cultural para crianças e jovens pela Universidade de São Paulo. Dona de 2 prêmios Jabuti, é especialista em desinformação. Ela também é coautora do livro Como Não Ser Enganado pelas Fake News e autora do Show Fake News, uma história sobre verdades e mentiras, ilustrado por Maurício de Souza. Januária, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse ponto de vista. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de vir falar sobre esse tema que não é tão conhecido assim quanto a gente gostaria. Não é uma área nova de conhecimento, mas trata-se de aprender e ensinar sobre o uso das mídias e sobre como as mídias influenciam a nossa vida. Como tudo que a gente sabe do mundo, do que acontece ao nosso redor, chega para a gente por meio das mídias, ou seja, estamos sempre mediados, estudar e entender como elas funcionam e como a gente pode fazer um uso mais crítico e mais produtivo delas, tem se tornado a cada dia mais importante. E quais as vantagens que esse método traz para a gente usar as redes, no nosso uso cotidiano? Pois é, como você bem disse aqui na abertura do programa, a gente está sendo inundado por desinformação a todo momento. Nunca na história da humanidade a gente recebeu tanta informação, tem até um termo que se cunhou para isso, que chama infoxication, que é justamente a intoxicação pelo excesso de informações, e isso está fazendo mal para a gente. Então, saber lidar com isso e principalmente saber selecionar as informações que são necessárias para que a gente possa fazer boas escolhas, está se tornando uma questão de absoluta urgência e necessidade nesse mundo inundado de desinformação que a gente está vivendo. Você está falando em lidar mais criticamente com as redes, é isso? E o que é esse crítico também? O que é esse... Eu não sei se é um leitor, também a gente faz rede, né? O que é fazer rede e ler criticamente? A crítica trata-se de desconfiar das informações, sobretudo. É preciso que a gente tenha uma certa dose de ceticismo, né? Tem o professor David Buckingham, ele fala isso, a gente não precisa ser cínico e dizer que tudo é mentira, mas a gente precisa ser cético, desconfiar, aprender a checar, né? Os jovens hoje em dia, né, apesar de serem essa geração completamente digital, as pesquisas mostram que a maior parte deles ainda acredita na primeira informação que o Google mostra. Não vai atrás de checar aquela informação. Então, isso é fundamental, porque as fake news, elas se utilizam da aparência de notícias verdadeiras, né? Elas se mostram com dados, né? com informações que parecem verdadeiras e não são. Então, a leitura crítica passa por isso, por você saber selecionar as suas fontes de informação, aprender a identificar uma fonte que é científica, que é checada, de uma opinião. A gente está vivendo um fenômeno muito preocupante, que são os influenciadores hoje, como os grandes precursores de notícias, estão substituindo a mídia tradicional, o jornalismo, e tudo isso requer uma leitura um pouco mais
preparada. Então, trata-se de preparar a gente para ser um leitor crítico. E quando você faz essa leitura, você se torna também um produtor de informação mais criterioso. E aí você não vai passar adiante uma informação, replicar, compartilhar nas suas redes, se você não checou, se você não tem certeza daquele fato. Porque às vezes a gente é enganado até pela nossa compreensão de mundo, né? Me aconteceu isso, uma pessoa muito famosa, muito idosa, eu recebi uma notícia que ele tinha morrido. E eu repassei para todo mundo, que eu sabia que conhecia, que gostava. E ele não tinha morrido, e ele mesmo tinha soltado essa fake news para provar que as pessoas que elas tinham que prestar mais atenção. Agora, esse tipo de formação, esse tipo de educação para as redes, ela pode combater práticas perversas como o bullying, por exemplo? Esse é o objetivo, né? A gente sabe que hoje as redes, quando fala em rede social, está falando de escala e velocidade. Então, muitas vezes é isso, né? Quando você recebeu a informação, você imediatamente repassou. E aí fica muito difícil de voltar atrás. No caso do bullying é isso, tudo aquilo que você escreve, que você comenta, que você compartilha, rapidamente se dissemina. A gente sabe que uma notícia falsa tem 70% mais chance de ser compartilhada do que uma verdadeira. E se você vai fazer o desmentido, ele só chega a 30% das pessoas que acessaram. Então, pensar antes de compartilhar, né? A Unesco tem uma campanha que é exatamente isso, né? Clique sabiamente, né? Pense antes de compartilhar. Isso é absolutamente necessário. Então, quando você começa a propagar, né, os conceitos de educação midiática, quer dizer, não compartilhe sem checar, não compartilhe a notícia só pelo seu emocional, porque as fake news se usam disso, né? São expressões muito dramáticas, elas apelam para a nossa emoção. Então, quando você começa a racionalizar no acesso aos seus conteúdos e no compartilhamento deles, você está evitando, inclusive, repassar discurso de ódio, preconceito, e o bullying e o cyberbullying é exatamente isso, né? Você agride a pessoa sem muitas vezes nem conhecer direito as ideias delas, porque você não foi checar, você não foi conhecer melhor o conteúdo, né, que você está comentando e compartilhando. Os pais, em geral, de crianças ou de adolescentes, atribuem todos esses males ao uso do celular. E hoje a gente está no meio de uma discussão, tira o celular da escola, põe o celular na escola. Qual a importância do celular? Ele é realmente o vilão dessa história? Ele e as outras telas, né, os tablets, os computadores. A gente já viu esse filme antes, né? Era a televisão, né? Quando comecei a estudar, a pesquisar os fenômenos de comunicação, a televisão, a babá eletrônica. O dispositivo em si não é bom nem ruim, é o uso que a gente faz dele. O que aconteceu com os celulares e mudou esse contexto foi quando eles se tornaram smartphones. É colocar na mão da gente o acesso à internet, às redes sociais, de uma maneira rápida, prática. Então, isso facilitou em muito a disseminação do discurso de ódio, do bullying, da desinformação. Mas, né, tudo isso em contrapartida a facilidade que também trouxe, né? Hoje eu estive numa escola em que os alunos me disseram claramente, se a gente não tem celular aqui na escola, a gente não consegue fazer uma pesquisa, porque na escola eu não tenho computador, eu não tenho tablet, né? É uma escola pública que não tem muito recurso. Então, a gente tem que exatamente ensinar a fazer o uso do celular, das redes sociais, né? Tudo isso é uma realidade. Então, a gente pode até proibir, como forma até de repensar esse uso, mas a gente precisa ter um projeto pedagógico para o uso do celular na escola. Ele é necessário, inclusive para que a gente possa educar os meninos a fazerem um uso mais ético, mais sustentável desses recursos. Mas a gente precisa estruturar e ter um projeto pedagógico, não é simplesmente proibir que vai resolver. Até porque os meninos hoje me contaram que é fácil usar no banheiro, enfim. A gente sabe que quando se proíbe é fácil burlar a proibição. Então, é muito melhor sempre educar. Agora, quando a gente fala em educar, existe uma idade para isso começar a ser feito e pela sua trajetória, eu vejo diversas ações suas em escolas particulares que estão muito preocupadas com isso, mas escolas de elite. Isso é possível ser popularizado?
Sim, esse é o grande objetivo, né, de criar uma política pública de educação midiática, instituir isso como um conteúdo a ser abordado em todas as escolas, né? Agora, é uma construção que tem que ser feita, é um tema novo, como eu falei aqui no começo do programa, muita gente não sabe o que é, né? Muitos professores também se sentem despreparados para falar, principalmente porque envolve a tecnologia, e tem esse preconceito de que os jovens, né, as crianças sabem mais sobre tecnologia do que os adultos, o que não é verdade. Eles podem saber a operação, mas a leitura crítica ainda cabe um amadurecimento e um projeto pedagógico. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma, tem que ir estruturando as ações, mesmo nas escolas particulares. Tem uma grande preocupação porque a educação digital ela é curricular. Ela está na Base Nacional Comum Curricular, ela é obrigatória. Então, como é que você vai ensinar educação digital sem o dispositivo? É também um desafio. A gente sabe que é possível, porque o que acontece no mundo online acontece no offline, né? O bullying acontece na internet como cyberbullying, mas acontece aqui fora também como bullying. Então, tudo isso é conteúdo. Agora, quando você tem o dispositivo, você consegue fazer um caminho junto, acessando junto, que é disso que a gente está falando aqui. Você me perguntou com relação à idade. Os especialistas dizem que de maneira nenhuma, né, entre 2 e 3 anos, e depois esse celular ele deve ir entrando aos poucos, quer dizer, o Jonathan Haidt, que é o autor do Geração Ansiosa, disse que é para dar aos 12 e rede social só aos 14. Porque está estudando danos, inclusive, no aprendizado, na atenção, na concentração, né? Hoje, na escola, os meninos efetivamente disseram, quando a gente usa celular, a gente se distrai. É mais difícil a gente se concentrar. Então, tem que se pensar num conjunto de atividades que incluam os dispositivos, mas que, ao mesmo tempo, vai ensinando a fazer um uso moderado, crítico, porque vicia. Efetivamente vicia. Agora, quando você falou conhecer como funciona a internet, eu falei, ai, que canseira. Porque é muito difícil para a gente que é leigo, né? Como é que você vai ensinar o conceito de logaritmo, de algoritmo, perdão, logaritmo eu estou louca, de algoritmo é uma coisa meio sofisticada e difícil. Como é que é? Até onde vai esse compreender como funciona a rede? É o conteúdo ou a forma? Mas eles têm muita noção, por incrível que pareça. Eu gravo um podcast que chama Curtida aí, onde eu entrevisto jovens de todas as escolas públicas, particulares do Brasil. É um projeto que a gente faz com o Instituto Vero, e os meninos falam claramente, eu tenho noção que o algoritmo me conhece mais do que eu mesmo. Porque quanto mais eu vejo, né, um programa sobre futebol, por exemplo, mais eu recebo mensagens sobre o futebol. Então, quando eu falo em funcionamento, é isso, é você entender que tem um mecanismo. E aí, quando eles falam assim, o algoritmo me conhece, como ele me conhece? Porque ele tem acesso aos meus dados, aos meus gostos, às minhas preferências. Então, esta noção, com o próprio uso vai te deixando mais desconfiado. Então, é pegar essa vivência dos meninos e ir traduzindo. Ah, tá bom, então, será que é legal você ver só coisa de futebol? Será que não seria interessante se você conseguisse driblar o algoritmo e fazer ele te mostrar outras coisas, ou pessoas falando coisas que não são exatamente iguais aos que os seus amigos falam, as suas bolhas? Então, compreender o funcionamento tem a ver com refletir sobre a sua experiência, né? Então, é complexo, é claro que é. O modelo de negócio das plataformas, até eles entenderem que nós somos o negócio das plataformas, os nossos dados é o dinheiro, é o petróleo, é somente refletindo sobre este fazer. Então, não é fazer uma grande tese a respeito, mas fazer com que você pense e perceba como é que as plataformas vão moldando o seu gosto, a sua maneira de se relacionar, vão te mostrando ideias que são parecidas com as suas e fazendo com que você vá refletindo sobre este fazer na tecnologia. Quando você, pela sua experiência, quando você consegue passar essas informações para uma criança, isso é disseminado para a família, para os adultos em torno dela?
Sem dúvida, a gente sabe que a educação é assim, né? Quando a criança aprende uma coisa que é muito interessante na escola, ela leva para casa e comenta com os pais. Então, a gente sabe que é um ecossistema informacional envolvido em toda essa transmissão de conhecimento, é uma troca de conhecimento. Por isso que quando a gente fala em educação midiática, a gente fala sempre numa educação que envolve toda a comunidade. Então, hoje em dia, as escolas têm investido muito na preparação dos pais, contando para eles, né, e a importância de dar o exemplo, porque muitos pais têm dito, a escola tem que tirar o celular. E a escola tem perguntado, e como é em casa? Né? Seu filho passa 4, 6 horas na escola, e as outras horas? Como é que é a sua relação com o celular? Né? Hoje uma menina na escola falou assim, eu gostaria que meu pai me desse mais atenção, porque ele controla tudo que eu vejo no meu celular, mas ele chega de noite em casa cansado, vê o celular dele, me dá boa noite e vai dormir. Então, as relações também estão sendo modificadas pelo uso do celular. E a gente precisa ver a parte de cada um. Né? Porque cobrar da escola não me parece justo. O uso do celular e ele tem a ver como a gente se relaciona com os meios digitais e como é que a gente também está se relacionando entre nós, entre as pessoas, né? Os grupos de WhatsApp, enfim, a gente sabe os estragos que o uso indiscriminado da tecnologia tem feito na nossa sociedade. Pois é, a gente tem visto um isolamento cada vez maior, não só dos jovens, a gente fala dos jovens, mas os adultos também ficam com a cara enfiada nas telas. É preciso romper esse círculo? Completamente. A gente precisa voltar a reservar um tempo para o cara a cara, para o olho no olho. Eu acho que a gente esqueceu, né, o que foi na pandemia, como era ruim não poder ver as pessoas, não poder conversar. Uma outra escola que eu fui também há umas 2 semanas atrás, a gente discutiu, né, por que os jovens, mesmo quando estão juntos, ainda estão no celular. Né? Então eles falam assim, porque muitas vezes a gente fala no celular o que a gente não tem coragem de falar ao vivo. Então, como é que é isso, né? Que relações são essas? E eles estão se queixando um pouco disso, né? Que, na verdade, substituir o celular pelo encontro com os amigos já não está sendo tão satisfatório. A sensação de solidão, ela tem ficado mais aguda. E daí que a gente vê uma explosão de casos de depressão, né? De automutilação, enfim, de questões de saúde mental muito sérias. Então, é preciso recuperar. Uma das bandeiras de quem quer tirar o celular da escola é isso, né? Se tira na hora do recreio, que eu concordo, vai facilitar com que eles não tenham essa mediação e aprendam a se relacionar cara a cara, olho no olho. Como se fazia no tempo dos maias e dos astecas, né? Exatamente. Você tem uma parte importante do início da sua trajetória, que é trabalhar jornal em sala de aula. Hoje a imprensa passa por um questionamento feroz de todos os lados, da direita e da esquerda. Ela é acusada de ser... enfim, de não publicar a verdade, né? A verdade é a questão toda no mundo, né? Eu gostaria de saber se nesse processo de educação midiática há um resgate, se é importante a notícia fabricada profissionalmente, como só a imprensa profissional faz. Sem dúvida. Acho que as empresas de mídia, inclusive, têm que acordar e investir em seus programas de educação midiática, né? Há 30 anos atrás, a Folha de São Paulo tinha um programa que eu tive o privilégio de participar, que chamava-se Folha Educação, que era exatamente para formar novos leitores. A gente vê, a Reuters faz uma pesquisa anual e ano a ano vem decrescendo o interesse por notícias. E os jovens estão lá no topo. E isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, acho que 60% é um número muito alto, se eu não me engano. Mas o que eles dizem? Notícia chata, só tem coisa ruim. Eu prefiro acessar as notícias, ouvir o que acontece no mundo por meio do meu influencer predileto. Ou seja, né, não é jornalismo, é opinião. Aliás, né, os últimos números do Exame Mundial de Avaliação do PISA dão conta que 65% dos alunos brasileiros de 15 anos não souberam diferenciar uma opinião de um conteúdo noticioso. Isso é muito grave, porque você não conseguir distinguir o que é ficção do que é fato.
né? Então, a imprensa, de fato, perdeu muito, né, da sua credibilidade. Era uma instituição que a gente sabe que fez toda a diferença na manutenção das democracias. Então, é urgente que a gente forme jornalistas. Gente, tem que ter educação midiática na faculdade de jornalismo. A gente precisa formar essas novas gerações para lidar com esse sentimento que você relatou aqui no começo, né? Essa angústia da gente não saber direito em quem confiar, em quem acreditar. Então, é urgente que a gente invista em programas para que a mídia volte a ser uma instituição confiável. Tem diferença entre eu ler uma notícia numa mídia digital ou na mídia tradicional, no papel, ou enfim? Tem. A leitura digital, aliás, é um objeto grande de pesquisa, né? Já existe muitos neurocientistas dizendo que tem uma diferença no cérebro, inclusive na formação do leitor. Então, é uma preocupação, né? Quando introduzir o livro digital. E em relação às notícias, sim, porque quando você tem um jornal impresso, você tem uma notícia que está à esquerda, à esquerda, uma à direita, e isso faz diferença na sua sequência de leitura. Quando a gente lê no digital, é um feed infinito. Aliás, esse feed infinito também é uma grande discussão entre os pesquisadores. Você lê uma coisa que não acaba, e o cérebro da gente é estruturado por meio do storytelling, com começo, meio e fim. Então, é importante que as mídias também abordem as notícias de uma maneira um pouco mais, por isso que o storytelling está sendo resgatado, né, na maneira de contar uma história. Porque o pensamento do ser humano se organiza assim. A gente tem um filósofo coreano, o Bi Jung, que fala que a notícia ainda é uma maneira importante de se narrar a realidade, né? E isso tem que ser feito dessa maneira estruturada. Então, também a mídia precisa repensar a sua maneira de ofertar notícias. Eu queria encerrar com uma questão sobre a leitura. Você tem não sei quantos livros de criança, 60. Mais de 20 livros? 60. 60 livros infantis publicados. Eu queria saber se essa coisa da fake news, se elas nos roubaram um pouco a liberdade de ler ou reler de formas diferentes e qual a importância e a dificuldade da leitura hoje. Pois é, eu costumo dizer que a educação midiática não vive sem a educação literária. Porque, como dizia Paulo Freire, a leitura do mundo é a competência das competências. Então, a gente está padecendo, sim, de uma falta de referência, principalmente entre os jovens, né, que já não sabem e não aguentam ler um texto pesado, né, ninguém lê. E é verdade, né, os professores relatam muito essa dificuldade de trabalhar com a leitura de livros, de clássicos, em sala de aula. Não à toa os clubes de leitura vêm ganhando uma importância e acho que esse é o caminho, porque é preciso readquirir o hábito de ler uma sequência, de tentar entender, de ler o contexto, o subtexto. Tudo isso faz parte dessa leitura crítica que eu chamei aqui, dessa condição de ler e compreender o que está acontecendo no mundo. Com certeza, a gente está perdendo muito quando a gente foca no vídeo, foca nas séries, porque a gente está esquecendo que a leitura, ela nos confere uma habilidade de análise, de concentração, que é isso que faz com que a gente tenha um olhar mais crítico para o mundo. Quando a gente recebe vídeos de 2 minutos, um atrás do outro, a gente não pensa. E aí o cérebro vai ficando embotado e aí a gente vai acreditando em coisas que são absurdas e o que é pior, vai repassando as coisas absurdas adiante. Só para você concluir, como é que você vê a perspectiva disso ser realizado no mundo hoje? Como é que você está vendo esse panorama? É um grande, grande desafio, mas não é um desafio de uma pessoa só. É do governo, é das plataformas, dos provedores de internet e de todos nós como cidadãos. Você participa de diversas redes que trabalham com esse tipo de tema? Eu sou membro da Unesco, né, da MIL Alliance, que é a Aliança Mundial de Alfabetização Midiática Internacional, presente hoje em mais de 300 países. E isso é muito bom porque vê que
estamos todos, né, imersos numa grande dificuldade. Não existe uma solução única, não existe milagre, né? Em muitas escolas os pais têm dito isso, né? A gente vem em busca de uma receita. Como é que eu faço? Não é um bolo que você vai pôr no forno e vai sair pronto, mas tem que ser construído. E construído por meio das nossas experiências, do nosso cotidiano, né? A gente está vendo no mundo, a questão, esse ano foi um ano importantíssimo, com eleições na maior parte dos países no mundo inteiro, a desinformação correndo solta, temos agora a inteligência artificial ainda para complicar tudo isso, né? Vai ficar cada dia mais difícil reconhecer uma imagem falsa de uma verdadeira, mas a gente não pode desistir, porque a história nos mostra isso, né? São ciclos. Então, provavelmente, a gente vai achar um meio de superar, mas é um meio que todos nós temos que trabalhar juntos para isso. Não está pronto, está em construção. Muito obrigada, Januária. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Nós conversamos sobre educação midiática com a jornalista e especialista em desinformação, Januária Alves. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube ou à nossa página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.